Bom, primeiro ponto que a gente precisa falar é que o Epopeia Tech é um sonho de 6 amigas e todas nós viemos de transição de carreira. Todo mundo tem alguma formação em outra área e acabou vindo parar na área de tecnologia. Mas como assim? Primeiro eu vou apresentar um pouco da minha história. Eu sou a Marina Mendonça, eu sou formada em Oceanografia e mestre em Ciências Marinhas Tropicais. E vim bater no mundo da tecnologia ano passado. Faz mais ou menos um ano que a gente começou essa jornada de transição. E a gente decidiu que a gente acabou participando de um curso que a gente via várias outras mulheres passando por mais ou menos isso. Pandemia, os postos de trabalho sendo fechados, muitas pessoas sendo demitidas, toda a modificação do tipo de consumo, de trabalho, de tudo, entrando o home office de vez, acabou tendo essa migração em massa, como a gente vê qualquer ciclo de trabalho. Todas as pessoas querem ir atrás de condições melhores, e se a tecnologia é o que está melhor no momento, que tem salários pagando bem, vai todo mundo querer fazer alguma migração, né? É bem comum isso. E acabou que a gente participou de um curso chamado Capacita MDT, que era uma capacitação para mulheres em transição de carreira ou desempregadas. E o principal objetivo dessa capacitação era diminuir a diferença de gênero na tecnologia. Então, incluir mulheres na tecnologia, que era uma área que não tem... Hoje está um pouquinho melhor, mas há um ano atrás a gente vinha uma defasagem ainda maior, sabe? E todo ano a gente está tentando fazer com que isso diminua. E não é só incluir mulheres na tecnologia, é também acabar incluindo elas em postos de gestão, em todos os campos, para a gente entrar em tudo. Aí, Aline, pode se apresentar, falei demais. Imagina. E eu também, né, assim, a gente fez o processo de transição de carreira, então tudo isso que a Marina contou, a gente fez o mesmo processo, o mesmo curso, e a minha formação também, ela não é na área da tecnologia, eu sou formada em relações internacionais, eu trabalhei a maior parte, né, minha maior parte da vida profissional foi na área de atendimento. E eu conheci esse curso, né, que é o que a Marina comentou, o Capacita MDT, de uma forma muito, assim, foi uma coincidência, né, entre aspas, a minha irmã falou desse curso, porque na época eu não estava trabalhando, e eu não tinha nenhum vínculo com a área da tecnologia, um vínculo ativo, né, meu vínculo com a tecnologia era de uma forma passiva, no sentido de utilizar as tecnologias, não de trabalhar dentro do mundo da tecnologia. Porque eu tinha uma visão de que o mundo da tecnologia não era, ele era majoritariamente masculino e não era, literalmente assim, eu pensava, o mundo da tecnologia não é para mim, é muito além, né, muito difícil. Então, o curso que foi feito, né, o Capacita MDT, coincidentemente, ele, ano passado, foi apresentado também aqui no TDC, pelas pessoas que participaram, né, aqui ativamente do curso, que foi o professor e uma das mentoras, né, eles falaram, né, de como, da importância que foi esse curso, e esse curso, ele tinha exatamente essa importância de capacitar as mulheres para que elas pudessem escolher a área que elas tinham a maior afinidade, a área do desenvolvimento, a área da qualidade, a área da curadoria. Ele era focado em chatbot, né? E a área de UX, então, essa foi a importância desse curso. E eu, que na época tinha uma formação totalmente humanas, tinha trabalhado tudo vinculado na área de humanas, pensei, nossa, existe sim um vínculo entre a área de humanas, a área, né, humanas com a tecnologia. E essa foi a importância desse curso. E fazendo esse vínculo, né, então, com o podcast, com o curso que foi feito, ele surgiu por conta do Capacita MDT, né, o curso que foi feito. Ele surgiu dentro na verdade, do grupo do Telegram, que a gente tinha na época. Ele, na verdade, foi feito em uma das lives que a gente tinha na época, né,
foi feito uma provocação, né, de um dos idealizadores do projeto, falou assim, bom, quem tiver uma ideia, eu vou traga para mim. E foi jogado no grupo, falou, bom, vamos fazer um podcast contando a Eu trajetória. mandei, gente, e um podcast? Aí ficou todo mundo louco assim, meu Deus, um podcast, um podcast. Na hora que a gente Exato. lançou a ideia, muita gente animou, né? Como tudo quando começa. Tipo, muita gente, quero participar, quero participar. E a gente começou a fazer várias reuniões. A gente tinha reunião domingo, de 5 da tarde às 9 da noite. E a gente começou a se organizar. Por isso que a gente quis trazer até essa imagem aqui, dessa foto, porque ela representa exatamente como eram as nossas reuniões, né? Muito, muito intensa e ao mesmo tempo divertida, né? Que a gente colocava esses fundinhos temáticos para poder, né? E foi bem assim que a gente nasceu, né? Para poder trazer tudo isso que a gente tinha vivido e contar essas histórias e ver que pode existir outras iniciativas como essa que a gente participou e que literalmente mudou a vida, né, de muitas mulheres e a nossa, e também inspirar outros projetos e também ver que e outras mulheres, né, e pessoas que ouvem, né, que pudessem ouvir o podcast falar, nossa, eu também posso migrar, eu também posso fazer parte desse mundo que, né, como eu mesmo falei, esse mundo da tecnologia também pode ser para mim. Aí pode me cortando, tá, Mari, se eu estiver falando muito. Aí um ponto importante é que a gente conseguiu fazer uma primeira temporada inteira de 10 episódios e lançou essa temporada inteira no ano passado. Então, a gente agora está com o lançamento da segunda temporada. E eu acho que o principal ponto diferente entre a primeira e a segunda temporada é que na primeira temporada a gente contou histórias de mulheres que estavam passando por transição de carreira, dos obstáculos, da importância de outras mulheres se ajudando. E agora, na segunda temporada, a gente mudou até um pouco o nosso objetivo, porque não basta a gente trazer mulheres para a tecnologia, a gente quer que elas permaneçam. Porque uma coisa muito comum que a gente vê é de quando chega um certo tempo de emprego, de um desafio novo, a gente meio que acaba ficando a curva de crescimento estacionada. Então, às vezes, a gente se pega desmotivado, pensando, por que eu estou aqui? A síndrome da impostora bate muito, e a gente queria mostrar que, por exemplo, se você não está feliz, você entrou na tecnologia, você está fazendo uma coisa e não está gostando, acha que não tem mais como crescer ali, dentro da tecnologia tem várias outras coisas que você pode fazer, vários outros lugares onde você pode acabar indo. E agora, na segunda temporada, a gente está muito com essa vontade de criar uma comunidade de apoio. Então, a gente está se organizando também para a gente começar a dar umas pequenas mentorias, né? Tentar conversar com as pessoas, porque uma coisa que a gente viu muito era, por exemplo, o pessoal fala com a gente no Instagram e, eu estou ouvindo tal episódio, caramba, estou passando exatamente por isso. E a gente fica assim, meu Deus, é um choque até pra gente quando a gente se reconheceu influentes de alguma forma, sabe? E que as pessoas se veem no mesmo lugar que a gente. Então, isso é muito importante. E o principal ponto, como a gente faz isso? A gente está fazendo isso a partir de um podcast, no formato de entrevista, bate-papo. A gente chama uma pessoa e a gente sempre discute voltado para um tema. Teve um dos temas que, na nossa primeira temporada, inclusive, quem quiser ouvir, a gente está no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas, foi sobre uma mulher que estava entrando na carreira de tecnologia e era mãe. E como toda essa questão do home office, etc., algumas coisas se tornaram mais normalizadas, como, por exemplo, um filho chegar, mamãe, quero ir no banheiro, sabe? E a gente discute desse ponto humano, que existem empresas que conseguem reconhecer isso e que fazem com que as mulheres sejam acolhidas. E imagino que, pelo fato de vir de transição de carreira, muitas mulheres tenham medo desse ponto, mas o que a gente está vendo é uma abertura. Tanto que a gente sempre pergunta também para as entrevistadas uma questão de como é o dia a dia do trabalho, como é o ambiente. E muito que se fala às vezes meu gato passa na frente da tela e fica todo mundo, oi, gatinho e tal.
Então, é um mundo que a gente vê que mudou e que está mudando, né? E que está acolhendo, certo? Aí, Aline, eu acho que pode ir para o próximo já. Uhum. Aqui o que a gente quis trazer foram mais dados, né? Esse é tudo da primeira temporada, tá? Porque a nossa segunda temporada, o primeiro episódio, ele estreou há 2 semanas atrás. Hoje, coincidentemente, a gente saiu o segundo episódio. Os episódios eles sempre saem às quartas-feiras, a cada 15 dias. E essas informações, elas então são da primeira temporada, mas até para ilustrar. Então, a gente tem a quantidade de players, né? Enfim, de pessoas que ouviram os episódios até na semana passada que a gente levantou. E essa é a carinha, né, no nosso episódio. Então, a gente tem essa representação, né, de falar que ele é um podcast que é produzido, e a gente tem, assim, orgulho de falar que ele é um podcast produzido por mulheres, ele é para mulheres, né? Porque a gente tem, né, como foi falado no começo, esse objetivo de mostrar para mulheres que elas podem, sim, estar dentro da área da tecnologia, que elas podem ingressar, que elas podem evoluir dentro da área da tecnologia. Então, se elas querem ocupar todos os espaços que elas quiserem dentro dessa área, elas podem, porque todas nós que estamos aqui dentro do podcast, a gente está fazendo isso, né? Eu falo que todas estamos em eterna transição de carreira, né? A gente fez a nossa primeira transição de carreira, que foi o início, mas a gente está sempre que se conversa e fala que a gente está em eterna transição de carreira. E também, só voltando. E a gente também, né, tem os ouvintes que são do Brasil, mas também é algo muito interessante essa questão do trabalho remoto e tudo isso, de a gente poder atingir pessoas também de outros países, até por conta de estar trabalhando em lugares que você pode, né, ter pessoas de outros países também por conta disso, e atingir outros ouvintes, né? A gente tem ouvinte das Filipinas. Não sei quem é, mas se tiver aqui, muito obrigada. Me chocou muito. Um dia a gente gostaria de visitar. E isso também, esse gráfico mostra no começo, quando a gente fez todo o início do podcast, nosso objetivo era, né, claro, ter a maior parte dos ouvintes entre mulheres, né, pessoas que se identificam como mulheres. Claro, é muito também importante para nós ter ouvintes, homens, pessoas que se identificam como homens, por conta, para a gente também poder ter essas pessoas como aliados, né? Assim, claro, né? A gente tem, isso é algo que está na nossa estatística, nos dados do podcast, que hoje 76% do nosso público é realmente mulheres, né? Então, e a gente também tem essa média de ouvintes entre 23 e 34 anos, e o que a maioria também ouve pelo Spotify. Então, é uma média que a gente tem da maioria ser mesmo o público de pessoas, né, mulheres. Eu acho que uma parte importante também é que quando a gente começou a desenhar o podcast, a gente desenhou muito do que a gente viu do grupo Controle, sabe? Que era um pessoal que participou com a gente do curso do Capacita MDT. E quando a gente começou a primeira temporada, terminou a primeira temporada que o Spotify fez aquela retrospectiva, a gente viu que estava passando igualzinho, tipo, estava batendo muito com o que a gente tinha pensado. E a gente ficou muito feliz. Eu acho que um desafio principal que a gente pegou nesse caminho foi que, inicialmente, o nosso público não eram pessoas assíduas de podcast. Então, a gente conseguiu trazer pessoas também para o podcast, sabe? Para conhecer o mundo do podcast. Até por isso a gente começou com os episódios um pouquinho menores, de no máximo 40 minutos, etc. Para também não chegar de uma vez colocando um episódio de 50 minutos em pessoas que não tinham esse costume. Então, a gente fica muito feliz, como a gente já tinha dito, as pessoas mandam mensagem para a gente, sabe? As pessoas se comunicam com a gente, como vocês podem ver em alguns desses relatos, né? Comentários do pessoal. O pessoal encontra a gente, fala da gente no Twitter, eu nem sabia. Eu encontrei esses dias procurando sobre
eu vou pesquisar aqui no Twitter, ver se encontro. Agora a gente está no Twitter também, no LinkedIn, que é uma das principais áreas que a gente sempre está, né? Uma das principais redes sociais, e no Instagram. E a gente está em todos os lugares. Tem uns dos depoimentos aqui, que é a Aninha, que agora está na segunda temporada comigo, sendo apresentadora. Ela entrou no LDRV, no Facebook, começou a conversar com o pessoal, e tem gente seguindo, falando, caramba, eu queria entrar para a área de tecnologia, vem conversar com a gente. Então, é muito importante também. Às vezes a gente acha que não está fazendo nada, mas só pelo fato da gente estar ali no local e falar alguma coisa, pode ser que uma pessoa se interesse. E se a gente está conseguindo conversar com uma pessoa, então a gente já está fazendo muito. Isso, Morgana, é isso mesmo, o link. E então, podem vir falar com a gente, conversar nas redes sociais, sabe? A gente está aqui para dividir isso. A gente quer construir essa comunidade e a gente só vai conseguir construir essa comunidade se tiver pessoas que venham conversar com a gente, porque o principal ponto é da gente ouvir vocês. A gente é um podcast, mas a gente ouve vocês para a gente conseguir transmitir para outras pessoas também. É isso que a gente quer, mostrar que é possível, mostrar que existem possibilidades, que a transição de carreira não é fácil, mas hoje em dia existe uma abertura muito maior. Eu falo até por mim mesma. Eu moro em Fortaleza, eu sou cearense, talvez dê para perceber que meu sotaque é um pouquinho diferente, e eu não tinha tido oportunidade nenhuma de participar desses cursos, porque tudo que a gente via, os cursos são todos presenciais em São Paulo. Eu não tenho condições de ir para São Paulo para me bancar 2, 3 meses, 6 meses fazendo um curso. Então, foi uma das coisas relativamente boas que a pandemia trouxe, né? Esse fato de tornar tudo online. E eu acho que agora, com a reabertura das coisas, muita gente está voltando a exigir que os cursos sejam presenciais. E, cara, eu entendo que talvez todo mundo esteja um pouco saturado do modo virtual, mas o modo virtual ainda é uma forma da gente conseguir abraçar e acolher outras pessoas, porque nem todo mundo tem acesso a isso, sabe? Até porque o próprio podcast ele nasceu de forma virtual. A gente na verdade, nem todas nós nos conhecemos pessoalmente. Todo o nosso processo foi feito de forma virtual, né? Então a gente se conheceu pessoalmente, uma de nós, assim, porque na verdade a gente trabalhava numa mesma empresa e acabou, né, tendo esse encontro, mas todo o nosso processo foi feito de forma virtual, todas as nossas reuniões foram feitas de forma virtual, o que sempre fluiu muito bem, né? Então a gente tinha esse processo de organização, tanto nosso quanto de pessoas que estavam envolvidas com o podcast, né, em relação à edição, enfim, todo esse processo, a gente sempre fez ele de forma online, e eu acredito que essa importância também, né, eu acho que é uma coisa muito importante, e cada uma das pessoas do podcast estão em cantos de cidades diferentes, o que traz também uma diversidade em relação à cultura, né, uma visão diferente, porque, então, eu estou em São Paulo, a Marina está em Fortaleza, então a gente tem, por exemplo, uma outra pessoa que está em Brasília, a Ana que está em BH, então, assim, cada pessoa traz um ponto de vista diferente, porque tem essa coisa também, né, de visões diferentes do que cada um vivencia em relação à sua cidade, não só também a sua vivência em relação à profissão, a sua vivência em relação à cidade também. E também, até comentando em relação a esses depoimentos, também a gente recebeu relatos muito legais de pessoas que foram convidadas também para falar no podcast, né? Então, a gente tem aqui o da Nist, que ela também fez um post no LinkedIn quando ela foi uma das convidadas no podcast. Então, isso também para a gente é muito legal, é muito prazeroso. Então, as convidadas até costumam falar, estou me sentindo super importante. E, na verdade, para a gente é o contrário, a gente que se sente importante quando a gente convida as mulheres para falar no nosso podcast, porque para nós é uma participação super, super demais, assim. Então, a gente tem aqui mais relatos, né? Então, muitos vindos da comunidade que foi muito fortalecida e muito criada do curso que foi feito do Capacita MDT.
E isso que eu acho que também gerou uma importância para nós, para falar de comunidades, de rede de apoio de mulheres dessa diversidade, que eu acho que é importante também, né? Essa coisa de falar de mulheres que se apoiam, mulheres que estão juntas, e isso, o podcast nasceu disso. Então, isso permanece até hoje por conta de tudo isso aqui que vocês estão vendo, essas mulheres que fizeram curso com a gente e passaram por esse processo de transição de carreira, e o podcast ele é baseado nessa trajetória. A gente só conseguiu chegar até aqui porque elas toparam que a gente contasse também um pouco da história delas, né? E a gente está aqui para contar histórias e para servir de inspiração e pegar pessoas reais também, né? Foi uma coisa que a gente debateu muito na primeira temporada, que a gente quer saber de histórias de pessoas reais. E a gente também quer saber das falhas, porque ninguém tem um caminho perfeito. Então, é uma construção, é no dia a dia, e sem vocês, a gente também não conseguiria ter chegado aqui, não teria o reconhecimento que a gente tem. A gente também quer agradecer muito aos nossos ouvintes, às pessoas apoiadoras, porque é muito importante. Aos homens, né, que a gente trata como os homens aliados, também é importante que vocês escutem. Se você já está na área tech, mas tem alguma amiga que quer fazer transição de carreira, passa nossas informações, sabe? Passa o nosso Linktree, convida para ouvir no Spotify, pode ser que se identifique com algum ponto e pode vir aqui conversar com a gente está aberto, a gente está sempre conversando, somos pessoas e a gente lida com pessoas, né? O mundo da tecnologia é feito para pessoas, então a gente tem que realmente humanizar e trazer esse ponto para cá. Aí agora só um pouquinho para vocês entenderem como é feita a nossa divisão da equipe, né? A gente não sabia todo o trabalho que é para construir um podcast, e quando a gente descobriu todo o trabalho que era para fazer um podcast, a gente acabou se dividindo em funções, né? Mas no dia a dia, acaba que todo mundo faz tudo. Pode passar para outra, Aline, por favor. E a gente não pode deixar de falar de uma pessoa, que é a Tuane, que ela participou com a gente na primeira temporada, infelizmente não pôde continuar aqui na segunda, mas se vier uma terceira, ela está convidada também a retornar, e que foi muito importante, toda essa construção também veio toda por conta do apoio dela, que ela é uma jornalista, sabe, que apoiou muita gente nessa parte de entender melhor um podcast, foi atrás de pessoas especialistas para darem dicas, tudo pra gente. E eu acho que agora estamos abertos a perguntas, né? Se der uma perguntinha, alguma coisa, senão a gente pode entrar na sala de questões. Mas antes, Mari, queria dar um spoiler para o pessoal ficar com uma vontade assim de quero mais. Vou colocar assim uns 30 segundinhos, acho que dá tempo, né? Uns 30 segundinhos do comecinho do nosso episódio, porque para quem nunca ouviu, para ver como que ele é, aí dá vontade de vocês ouvirem um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Acho que aí você só me dá um ok se tá dando para ouvir, né? Olá, Epopeiers! Boas-vindas ao Epopeia Tech, o podcast que te conecta ao mundo da tecnologia. Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos, feitos extraordinários. Para nós, mulheres, Epopeia Tech significa a vontade de ocupar espaço e ousar dentro do mercado de tecnologia. Temos uma missão: construir uma rede de apoio para mulheres que atuam ou querem atuar nessa área predominantemente masculina. É só um gostinho de quero mais. É estranho até me ouvir, né, aqui, mas estão todos convidados para ouvir, para conversar com a gente. E, Morgana, vamos conversar sim, vamos no Feminist Tech Podcast, bater um papo. Tá ouvindo, né, Aninha? Tá acompanhando aí. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Foi muito importante para nós falar aqui sobre o nosso podcast. Então, procura a gente nas redes sociais, se quiser tirar dúvidas, sugestões, convites. Estamos super abertas. Muito obrigada pela participação. Inclusive, eu sou uma das pessoas da Feminist Tech, vocês estão
convidadas, não só para o podcast, mas como para a comunidade em geral, tá?